O texto está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Aqui, quando ele começa no versículo 23, fala então Jesus, esse então ele remete para o texto anterior, aonde acontece um incidente com um jovem rico, chamado de jovem rico. O texto fala que quando Jesus se colocou no caminho, veio ao seu encontro correndo um homem e caiu de joelhos diante de Jesus e fala para Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Provavelmente, Jesus entendeu, ele se achava bom. O jovem, ele se achava bom. E quando ele chama Jesus de bom, ele está tentando talvez anivelar Jesus como qualquer mestre em Israel, qualquer rabino, né? E por isso ele chama de bom, e Jesus vai falar que bom é Deus, que não deveria compará-lo como se ele fosse uma pessoa qualquer, né? Um mestre qualquer, um rabino qualquer, mas bom era Deus, e ele era Deus. E Jesus então pergunta para ele se ele sabe os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Jesus vai remetê-lo para a obediência aos 10 mandamentos, ao decálogo. E ele prontamente vai falar: mestre, isso eu tenho observado desde a minha infância. Olha o que ele diz: mestre, desde pequeno, desde que eu era criança, eu observo essas coisas. Ou seja, eu não mato, eu não adultero, eu não furto, eu não digo falso testemunho, eu nunca defraudei ninguém, tudo que eu consegui na minha vida foi de uma forma honesta, eu sempre honrei, sempre respeitei meu pai, sempre respeitei minha mãe. Jesus então vai falar para ele: só uma coisa te falta. Né? Quando ele coloca essas coisas, dá a impressão: falta o que então? Né? O que falta para esse jovem? Alguém extremamente rico. Lucas vai dizer que ele era uma pessoa riquíssima, um jovem de aproximadamente 28 anos de idade, moralmente correto, uma pessoa extremamente religiosa, porque se você simplesmente faz essas coisas, cumpre essas coisas, pode torná-lo apenas uma pessoa religiosa, mas que pode não ter nenhum relacionamento com Deus, mas pode torná-lo alguém extremamente religioso. E Jesus então fala: uma coisa te falta. Faltava aí, e ele sabia que faltava, senão ele não teria ido aonde Jesus estava, senão ele não teria dobrado o joelho diante de Jesus, senão ele não teria o que farei? Ou seja, eu posso fazer alguma coisa para que eu possa ter a vida eterna? E quando Jesus fala para ele vender tudo que tem, dar aos pobres e segui-lo, que era o que faltava, o texto vai falar que ele fica contrariado e ele vai para casa triste porque ele possuía muitas propriedades. E é nesse contexto que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dar essa lição. Ele vai falar quão difícil entrarão no reino de Deus que tem riqueza.
E os discípulos vão estranhar isso, porque talvez na cultura deles, na cabeça deles, aquele jovem, o versículo 24 fala, os discípulos estranharam estas palavras. Os discípulos estranharam a palavra de Jesus quando ele disse que era difícil entrar um rico no reino de Deus. Dificilmente entrará no reino de Deus a pessoa que tem riqueza. E eles estranharam, porque talvez eles imaginavam que bens materiais estava associado com a bênção de Deus. Se a pessoa ela consegue prosperar materialmente, consegue prosperar financeiramente, é sinal de que ela tem a bênção de Deus. E Jesus então vai insistir, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui as pessoas muitas vezes querem ver essa metáfora aqui, né, de portas que havia em Jerusalém, no muro de Jerusalém, aonde para passar um camelo, dificilmente um camelo conseguia atravessar aquelas portinholas. Se ele tivesse com carga, era impossível, teria que tirar a carga e alguém teria que puxar o camelo. E que a agulha que Jesus está se referindo seria essas portinholas. E que era com dificuldade que eles conseguiam atravessar o camelo por aquela portinhola. Ou então, no aramaico, a palavra camelo é muito semelhante com a palavra barbante, e que Jesus estaria se referindo que é difícil passar um barbante no fundo da agulha. Se você molhar, se você direcioná-lo de uma forma correta, você ainda consegue atravessar, ainda que difícil. Mas é claro que Jesus não está se referindo a isso. Jesus está falando do camelo animal e Jesus está falando de uma agulha de costura mesmo. E é isso que Jesus está se referindo. E o contexto vai deixar isso bastante claro. Outra coisa que é interessante, Jesus não tem problemas ideológicos com o fato de você ter dinheiro, né, com a geração de recursos. Jesus não tem problema com isso, né, com o dinheiro em si. É o que nós vamos ver, o que ele vai falar aqui. Porque logo em seguida que Jesus fala que é mais fácil, os discípulos estão atentos a essa metáfora, quando ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu, eles ficam sobremodo maravilhados. Porque na concepção deles, na cabeça deles, e é o que o texto sugere, porque eles vão falar assim, eles ficam maravilhados, dizendo entre si, versículo 26, então, quem pode ser salvo? Se é esta a condição, quem pode ser salvo? Ou seja, se esse moço não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Olha para ele, ele obedece os mandamentos, ele é uma pessoa moralmente correta, religiosamente correto, ele é alguém socialmente correto, ele é alguém que tem muitas riquezas, alguém que possui muitas propriedades, porque Deus deve ter abençoado ele. Então, se esse moço não é salvo, não pode ser salvo, quem pode ser salvo? É a pergunta deles. Jesus, então, vai olhar para ele e vai falar, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E a ideia que eu quero dizer aqui é que muitas vezes, e aqui o que dá a entender que o dinheiro era o cerne da identidade daquele jovem. Em outras palavras, o dinheiro era como se fosse o bem mais precioso que ele possuía. E ele estava confiando nisso, ele estava confiando na sua moralidade, no fato dele obedecer os mandamentos, ele estava confiando no fato dele ter muitas riquezas e isso era suficiente para que ele pudesse ser, isso era o Deus dele. Quando Jesus falou da necessidade de trocar o Deus que ele servia para servi-lo a Jesus,
ele então sai triste. Então, nós não podemos servir a Deus e a mamon, diz a Bíblia, ou seja, as riquezas. Não que o dinheiro em si tenha algum tipo de problema. Alguém uma vez falou para mim assim, riqueza não traz felicidade. E eu falei, mas pobreza também não traz felicidade. Não é o dinheiro em si, mas é o fato de você confiar. Paulo vai falar lá na 1 Timóteo capítulo 6, ele vai falar para nós não confiarmos no dinheiro. Ele fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? E que não devemos colocar a nossa confiança na instabilidade das riquezas. Ou seja, você não tem que confiar naquilo como se fosse um Deus. Você percebe quão difícil é alguém que possui muito dinheiro, alguém que possui muitos recursos, achar que necessita de Jesus? Você consegue entender? A pessoa acha que o dinheiro é suficiente, porque ela serve ao dinheiro. Dinheiro pode ser uma bênção no nosso bolso, mas ele se torna uma maldição quando está no nosso coração. E qualquer coisa que substitua o lugar de Deus se torna o nosso Deus. Por isso que Jesus falou, vai vendo o que tem. O que falta para mim? Ele perguntou para Jesus. Falta você abandonar a sua confiança na sua riqueza, na sua moralidade. Você acha que é salvo por causa disso. Não, é impossível para os homens ser salvos pelos seus próprios méritos, mas para Deus tudo é possível. Então essa é a nossa meditação na vida do jovem rico. Amém? Deus abençoe a todos.